1 João, capítulo 1, versículos 5 até o versículo de número 10. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, diz o seguinte, a palavra do Senhor, 1 João 1, de 5 a 10. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Até aqui, até o versículo 10. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, há uma pergunta que é importantíssima, há uma pergunta que é crucial a todo e qualquer ser humano, a toda e qualquer pessoa, independente de idade, independente de condição financeira, independente de posição social, independente de raça, enfim, independente de qualquer coisa. E que pergunta é esta? Que indagação é esta? O que é que eu faço com o meu pecado? O que é que eu faço com o meu pecado? Mesmo que nós não expressemos, essa é uma dúvida que de certa forma assola o coração das pessoas, assola o coração dos seres humanos, por uma razão muito simples, por um motivo muito óbvio. Nós estamos diante de um Deus que é santo, nós estamos diante de um Deus que é justo, e por outro lado, como seres humanos que nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos. Então, diante dessas duas realidades, a santidade, a justiça de Deus de um lado e a minha pecaminosidade pessoal, fica justamente este questionamento, fica justamente esta pergunta: o que eu faço com o problema do meu pecado? É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que ao longo da história humana, o ser humano, como criativo que é, ele procura dar resposta, ele procura dar satisfação a este questionamento. Tanto é que muitos procuram, através de obras de misericórdia, de obras de caridade, poder minimizar dentro da sua visão o peso e as consequências do seu pecado. Por outro lado, outros procuram, na intercessão de santos, pelo menos pessoas que eles consideram como santas, a resolução desse problema, a resolução desta dificuldade. Outros vivem de maneira indiferente a essa realidade, indiferente a este questionamento e seguem, pelo menos visivelmente, conduzindo as suas vidas. Contudo, o questionamento permanece. Contudo, a indagação, ela existe. O que é que eu faço com o problema do meu pecado? A Bíblia diz, meus irmãos, minhas irmãs, que todo salvo, que todo crente em Cristo Jesus, ele é justificado, ele é declarado justo, ele é declarado perdoado. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, a gente percebe o ensinamento do apóstolo Paulo enfatizando essa verdade, enfatizando esta realidade. Com isso, todos os nossos pecados, eles foram e de fato foram perdoados na obra de Jesus Cristo. E assim a gente pode se perguntar, e assim a gente pode se questionar: bem, já que isso é uma realidade, já que eu sou uma pessoa justificada,
já que eu sou uma pessoa declarada justa a partir da obra de Jesus Cristo, então eu posso viver da maneira como eu quero viver. Eu posso fazer aquilo que eu desejo fazer, sem que eu tenha de prestar conta, sem que eu tenha de dar satisfação a seu ninguém, até porque todos os meus pecados foram perdoados. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, a coisa ela não funciona dessa forma. A coisa ela não funciona dessa maneira, porque o fato de nós sermos justificados, o fato de nós sermos declarados justos, não nos isenta da responsabilidade, do cuidado com a nossa vida moral, do cuidado com as nossas ações, do cuidado com as nossas atitudes, procurando refletir em tudo a glória e glória de Deus em relação às nossas vidas. E é interessante que é justamente sobre isso que o apóstolo João ele está escrevendo aqui nesse trecho que nós temos diante de nós. 1 João, capítulo 1, versículos 5 até o versículo de número 10. O apóstolo João, aqui nesse texto, inspirado por Deus, inspirado pelo Senhor, ele se dirige a irmãos em Cristo Jesus, irmãos crentes no Senhor Jesus, que estavam sendo persuadidos a traçarem uma distinção entre a vida espiritual e a vida moral, como se fossem coisas completamente distintas, como se fossem coisas completamente diferentes. Uma coisa é eu ter a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, e uma outra coisa é o padrão moral que eu devo manter em minha vida, de sorte que uma não está diretamente relacionada com outra. Era esse pensamento que infelizmente estava em voga dentro do contexto no qual o apóstolo João ele vivenciava, e ele teve noção desse fato, desse erro em relação àqueles irmãos e procurou, dentro desse trecho que nós temos diante de nós, resolver esse problema, solucionar essa dificuldade e trazer os irmãos à verdade. Então, através desse texto, eu queria, nessa noite de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, considerar no seguinte tema, considerar no seguinte assunto: mantendo comunhão com Deus, mantendo comunhão com o Senhor. E o nosso objetivo aqui, através dessa palavra, através dessa mensagem, é mostrar aquilo que é necessário eu fazer, você fazer, nós fazermos em nossas vidas, uma vez que nós vivemos a nossa vida cristã, mas a gente não está isento da realidade do pecado. Então, o que é que eu devo fazer? Quais devem ser as minhas ações? Quais devem ser as minhas atitudes? Quais devem ser os meus procedimentos para que eu possa viver esta vida, não obstante os pecados que eu cometo, quer seja no falar, quer seja no pensar, quer seja no agir, para que assim eu não tenha prejudicada a minha comunhão com Deus, nem tampouco eu sofra o seu juízo, a sua punição. Então, eu queria que nós considerássemos esse tema, eu queria que nós considerássemos esse assunto, mantendo comunhão com Deus. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação. Então, o que é que eu devo fazer diante da realidade do pecado em minha vida? O que é que eu devo fazer para que isso não venha destruir a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com o Senhor? Quando nós olhamos aqui para esse texto, quando nós olhamos aqui para essa passagem, nós encontramos pelo menos uma, duas, três atitudes que devem existir nas nossas vidas, três ações que nós devemos praticar para que assim mantenhamos comunhão com Deus, não obstante muitas vezes nós pecarmos em nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, nós precisamos reconhecer a natureza santa de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a natureza santa de Deus. Veja o que João nos ensina aqui no versículo número 5. 1 João capítulo 1, verso número 5. Olhem só o que nos diz aqui a passagem sagrada. João afirma: ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: veja, que Deus é luz, e não há nele, no caso em Deus, treva nenhuma. O que João, meus irmãos, o que João, meus amigos, nos ensina nessa passagem é uma verdade bem básica, é uma verdade bem direta. Ou seja, não existe perdão, no caso, não existe perdão de pecados sem reconhecimento da natureza santa de Deus, da natureza santa do Senhor.
É isto que João afirma, sobretudo na parte final do verso número 5. Deus é luz e não existe nele treva nenhuma. É interessante porque essa afirmação que João faz é baseada naquilo que ele ouviu, é baseada naquilo que ele escutou da própria boca, dos próprios lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aquilo em que ele foi instruído, ele repassou para os irmãos. E qual foi essa verdade? A santidade de Deus, a sua justiça, a santidade de Deus, a justiça do Senhor. Essa é uma verdade, meus irmãos. Esse é um princípio, meus amigos, que jamais nós devemos nos esquecer. Uma vez que a gente tem que lidar com os nossos pecados, uma vez que nós devemos remediar os nossos pecados ao longo da nossa peregrinação aqui na terra, esse ponto ele é fundamental. Reconhecermos a santidade de Deus, reconhecermos que Ele é luz, conforme João aqui nos ensina. A expressão luz aplicada a Deus diz respeito à sua perfeição moral. Deus não tem nenhuma mácula, quer seja no seu ser, que é santo. Deus, Ele não tem nenhum pecado nas suas obras, nas suas realizações. Então, a conclusão a que nós chegamos é que Deus, Ele é essencialmente perfeito, e é este reconhecimento que é este reconhecimento que você, é este reconhecimento que nós devemos ter na nossa luta com o nosso pecado ao longo da nossa jornada aqui neste mundo. A confissão bíblica, meus irmãos, a confissão bíblica, meus amigos, ela começa através desse reconhecimento da santidade de Deus, da santidade do Senhor. Deus, Ele se destaca em relação a este atributo. Ele é santo, Ele é o oposto do pecado. E uma vez que nós pecamos, uma vez que nós nos desviamos do propósito de Deus, nós devemos ter a sua santidade como referência, para que nós saiamos da condição pecaminosa e possamos nos dirigir a uma vida de santidade, a uma vida de piedade, a uma vida de justiça. E o nosso padrão, a nossa referência é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Portanto, esta é a primeira coisa. Portanto, este é o primeiro procedimento que nós devemos ter ao longo da nossa caminhada aqui neste mundo, muitas vezes caracterizada por tantos pecados, por tantas desobediências, por tantas transgressões. Contudo, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer a santidade de Deus, para que assim a gente possa retornar ao seu caminho, fazendo a sua vontade, cumprindo com o seu propósito em relação às nossas vidas. E isto, meus irmãos, e isto, minhas irmãs, traz pelo menos uma implicação de ordem bem prática em relação às nossas vidas. Na verdade, é um desafio que Deus ele coloca sobre cada um de nós. Ou seja, que eu, meu irmão, que eu, minha irmã e todos nós, enquanto cristãos, nós devemos cada vez mais procurar ter uma visão mais clara, procurar ter uma visão mais nítida da santidade de Deus em relação às nossas vidas. Muitas vezes a gente contempla a pessoa de Deus, muitas vezes nós contemplamos a sua pessoa, muitas vezes nós meditamos nas suas obras, mas muitas vezes nós não damos a devida atenção que nós devemos dar à sua santidade. Eu não sei se você já parou, eu não sei se você já pensou, eu não sei se você já refletiu, mas de todos os atributos que nós temos revelados na palavra, a santidade é aquele que tem uma tripla acentuação. Não foi sem razão, não foi sem motivo que quando o profeta Isaías ele teve a visão do Senhor, ele ouviu, ele escutou os santos cantarem, os anjos, melhor dizendo, cantarem: Santo, Santo, Santo. Deus ele é 3 vezes santo. Não é que os outros atributos, não é que as outras qualidades de Deus não mereçam a nossa atenção. Contudo, quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para a Escritura, a gente percebe que a Bíblia ela ressalta esse fato de Deus ser santo, justo, puro, no dizer de João, dele ser luz e nele, em Deus, não haver treva nenhuma. Então, nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos, minhas irmãs, considerar na beleza da santidade de Deus. Nós precisamos considerar na singularidade da santidade de Deus. Nós precisamos considerar na exigência que a Bíblia diz
da santidade de Deus. Para quê? Para que a gente possa, em meio aos nossos pecados, em meio às nossas transgressões, termos essa atitude de estarmos retornando para o caminho do Senhor, buscando a sua santidade e nos afastando cada vez mais do pecado, da iniquidade, da transgressão em relação às nossas vidas. Então, como é que nós mantemos comunhão com Deus, se muitas vezes nós pecamos? Como é que nós mantemos comunhão com Deus, se muitas vezes nós erramos? Em primeiro lugar, reconhecendo a natureza santa de Deus. Em primeiro lugar, reconhecendo a natureza santa do Senhor. É o primeiro passo, é a primeira atitude, é a primeira ação que nós devemos ter. Contudo, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para essa passagem, a gente percebe uma segunda atitude, a gente percebe uma segunda ação, um segundo procedimento que nós devemos ter em nossas vidas, para que assim nós possamos manter a comunhão com Deus, não obstante os pecados que nós cometemos. Em primeiro lugar, se por um lado a gente precisa reconhecer a santidade de Deus, em segundo lugar, por outro lado, nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade. Vejam o que nos diz os versos 6, os versos 8 e também o verso número 10. Verso 6, verso 8 e também o versículo de número 10. Diz o seguinte: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo número 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu não sei se vocês perceberam, não sei se vocês entenderam, mas nesses 3 versos, João, ele coloca situações possíveis em nossas vidas. É por isso que ele sempre inicia com a palavra se, situações possíveis que podem ou não ocorrer. Contudo, conforme nós sabemos pela nossa experiência própria, a gente sabe que no nosso dia a dia, a gente sabe que ao longo da nossa caminhada, que ao longo da nossa jornada, via de regra, a gente se pega praticando essas coisas que ele coloca aqui como possibilidade e que acabam sendo uma realidade em relação às nossas vidas. No versículo 6, por exemplo, ele mostra que nós podemos fazer declarações que não correspondem à nossa vida prática. Dizermos que nós estamos na luz, dizermos que nós estamos em comunhão com Deus, dizermos que nós estamos vivenciando uma vida justa e muitas vezes negando as nossas palavras através das nossas ações. O que é isto? O pecado, e o pecado da hipocrisia. No versículo 8, João ele mostra aqui que a gente pode fazer declarações mentirosas, que nós somos puros, de falsa pureza, quando na verdade nós não somos, porque na nossa prática, na nossa realidade, a gente experimenta o pecado da nossa existência. E não só isso, no versículo 10, João aponta para declarações que a gente pode inclusive desmentir a Deus, dizendo que nós não temos pecado, e quando assim o fazemos, nós estamos fazendo Deus de mentiroso. Em resumo, o que nós temos aqui é que o pecado, meus irmãos, o pecado, minhas irmãs, ele é sim uma realidade. Por não dizer, o pecado, ele é uma triste realidade em nossas vidas. Nós somos pecadores, e somos pecadores por natureza. A obra da graça salvadora, a obra da graça redentora, ainda não tirou completamente a nossa natureza terrena, que muitas vezes nos faz pecar, que muitas vezes nos faz errar. E aí nós precisamos, além de olhar a santidade de Deus, fazer esse reconhecimento. Que reconhecimento? Nós somos pecadores. Que reconhecimento? Falhamos, seja em deixar de cumprir aquilo que Deus exige, é o pecado de omissão, seja em fazer aquilo que Deus proíbe, é o pecado da comissão. Mas não só isso, nós somos pecadores porque nós falamos muitas vezes aquilo que nós não devemos. Nós somos pecadores porque nós pensamos muitas coisas que nós não deveríamos pensar. Nós somos pecadores porque agimos de forma como nós não deveríamos agir.
e uma rápida retrospectiva, meus irmãos, minhas irmãs, na nossa vida, do raiar até um findado dia, vai demonstrar isso. A quantidade de vezes que nós transgredimos, a quantidade de vezes que nós pecamos, a quantidade de vezes que nós desobedecemos a Deus. Então, nós precisamos fazer esse reconhecimento. Nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Do contrário, a gente nunca vai ter uma comunhão profunda, nunca vai ter uma comunhão íntima com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, nós experimentamos insucesso em nossa confissão porque nós não somos sinceros com Deus. Muitas vezes nós experimentamos insucesso na nossa confissão de pecado porque nós somos insinceros com Deus. Muitas vezes a gente parte do pressuposto que se nós ocultarmos as nossas falhas, se nós justificarmos os nossos erros, isso será suficiente na nossa confissão. Não, muito pelo contrário. Lá no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, o sábio Salomão já falava: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E complementa o sábio Salomão: mas aquele que as confessa e deixa, este alcançará misericórdia. E é assim, meus irmãos, é dessa forma, minhas irmãs, que Deus, Ele exige que nós vivamos, que sejamos sinceros em nossas confissões, que sejamos sinceros quando nós chegarmos diante de Deus, quando nós estivermos clamando pela sua graça, pedindo pela sua misericórdia, clamando pela sua compaixão, a que nós sejamos transparentes de tudo aquilo que nós fizemos, no falar, no pensar, no agir, tudo aquilo que nós cometemos que transgrediu a lei de Deus e maculou a sua santidade, porque é assim que a gente também mantém comunhão com Deus, é assim que nós mantemos comunhão com o Senhor. E fica para nós, irmãos e irmãs, esse desafio. Que desafio? O desafio de nós sermos sinceros em nossas orações. Infelizmente, a gente acaba esquecendo que nós servimos a um Deus que é um Pai de amor em relação às nossas vidas, a um Deus que sabe, que tem onisciência de tudo aquilo que a gente faz, de tudo aquilo que a gente deixa de fazer, de tudo aquilo que a gente pensa, de tudo aquilo que a gente deveria pensar, de tudo aquilo que a gente fala, de tudo aquilo que a gente não deveria falar. E muitas vezes a gente se comporta como filhos rebeldes e tenta encobrir os erros, as falhas, para que assim nós nos apresentemos de maneira mais justa diante do nosso Deus. Não, isso é um erro. Não, isso é uma falha. Isso acaba impedindo que desfrutemos do perdão que Deus tem a nos dar, do perdão que Deus tem a nos oferecer. Então, que nós não esqueçamos disso, meus irmãos, que nós não esqueçamos disso, minhas irmãs. Seja sincero com Deus ao longo da sua vida. Quando diariamente você se colocar diante de Deus e quando em parte da sua oração você estiver confessando os seus pecados, abra o seu coração para Deus, abra o seu coração para o Senhor, confessando as suas faltas, confessando os seus pecados, confessando as suas desobediências, porque é essa sinceridade que Deus, Ele quer ver em nossas vidas, para que assim Ele possa tratar, para que assim Ele possa restaurar, para que assim Ele possa nos conduzir no caminho que Ele propõe e propõe para cada um de nós. Então, como se relacionar com Deus? Então, como ter comunhão com o Senhor, em virtude de nós vivermos vidas que muitas vezes nós pecamos? Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer a santidade de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, há uma terceira coisa que nós devemos fazer. Há uma terceira atitude que nós devemos ter em relação às nossas vidas, para que assim mantenhamos comunhão com Deus, não obstante nós pecarmos muitas vezes ao longo da nossa vida. Ou seja, em terceiro lugar, nós precisamos usufruir dos recursos para o perdão. Em terceiro lugar, nós precisamos usufruir dos recursos para o perdão. Eu queria que você acompanhasse a leitura de dois versos, versículo número 7 e também o versículo número 9. 1 João, capítulo 1, versículo 7 e também o versículo número 9. Olhem só o que João diz aqui nesses textos. Versículo 7, ele assim nos fala:
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Presta atenção nessa parte final. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, ou melhor dizendo, de toda injustiça. Então, quando nós olhamos aqui para esses dois versos, quando nós olhamos aqui para esses dois textos, a gente percebe pelo menos dois meios, pelo menos dois caminhos que Deus nos dá, que Deus nos disponibiliza, para que assim, através dos mesmos, somado aos pontos anteriores, a gente possa usufruir do perdão de Deus em relação às nossas vidas. A primeira coisa, o primeiro meio, o primeiro caminho, está aí no versículo 7. Nós devemos crer no poder, nós devemos crer na eficácia do sangue de Jesus. Precisamos crer no poder, precisamos crer na eficácia do sangue de Jesus. É por isso que ele fala: o sangue de Jesus, veja, seu Filho nos purifica de todo pecado. João mostra, meus irmãos, João mostra, meus amigos, a propriedade perdoadora do sangue de Jesus Cristo. João mostra a propriedade perdoadora que nós temos no sangue de Cristo, que nós temos no sangue do nosso Salvador. A palavra purificar, que João usa aqui, literalmente falando, significa apagar a mancha do pecado. É isso que João está dizendo, que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, o sangue de Jesus, o nosso Salvador, ele apaga, não de maneira parcial, mas ele apaga completamente a mancha do nosso pecado, a mancha da nossa iniquidade. E o que me chama a atenção aqui nesse texto é o tempo em que essa palavra aparece. O sentido dela é que Cristo está nos purificando continuamente, purificando a cada um de nós da mancha e da mácula do nosso pecado. É uma purificação que você tem hoje, é uma purificação que você tem amanhã, é uma purificação que você tem depois de amanhã e assim sucessivamente na sua vida. Então, é para esse ponto que João aqui nos chama a atenção. É para esse fato que ele está aqui nos ensinando, que não há pecado, não há transgressão, não há iniquidade que o sangue de Cristo não possa nos purificar. Ele é, meus irmãos, ele é, minhas irmãs, o Cordeiro de Deus, que conforme nós temos lá em João, que tira o pecado do mundo. É por isso que nós aprendemos a necessidade da vida de santidade que Cristo desenvolveu aqui neste mundo. Ele viveu entre nós, jamais pecou, quer seja em palavra, quer seja em pensamento, quer seja em ação. E uma vez que ele se sacrificou, uma vez que ele entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário, e que lá ele verteu, e que lá ele derramou o seu precioso sangue, é nessa eficácia que nós devemos crer. Esse sangue ele é poderoso, esse sangue ele é capaz de nos purificar a mancha, de nos purificar de todo o pecado. Essa é uma verdade irremovível da palavra de Deus. Por mais que muitas vezes o diabo queira tirar isso da nossa mente, por mais que muitas vezes as pessoas queiram desconsiderar esse fato, a verdade ela vai permanecer. Só existe um justo aqui nesse mundo, e este justo é Jesus, e foi Ele quem deu a sua vida por nós, foi Ele quem derramou o seu sangue por nós, e não qualquer sangue, mas um sangue puro, um sangue santo, um sangue imaculado, e conforme João nos ensina, nos purifica e purifica de todo o pecado. Precisamos crer, meus irmãos, precisamos descansar, minhas irmãs, nessa realidade e fazer uso dela quando nós nos apresentarmos diante de Deus, quando falhamos ao longo da nossa caminhada aqui na terra. Não ter receio, não ter medo, mas contar com esse recurso divino que Deus nos dá, de termos o Filho, o sangue do seu Filho, o sangue do seu Santo Filho em nossas mãos, para que assim nos apresentemos diante de Deus, para que assim possamos confessar os nossos pecados. Então veja, em primeiro lugar, nós precisamos de quê?
precisamos crer no poder, precisamos crer na eficácia do sangue de Jesus para obter perdão. Mas não só isso. Em segundo lugar, para que possamos obter perdão da parte de Deus, perdão da parte do Senhor, nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. É o que ele fala aí no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui é a condição. É a condição que eu, que você, que todos nós devemos cumprir, para que assim recebamos da parte de Deus o perdão, para que assim Ele possa apagar as nossas transgressões, para que assim Ele possa nos perdoar das nossas iniquidades. Nós precisamos confessar os nossos pecados. E aí você pode perguntar, mas o que é confissão? Se a gente pegar o significado aqui da palavra, confissão aqui significa homologar. Confissão aqui significa dizer a mesma coisa. Na prática, é nós concordarmos com o depoimento que Deus nos dá, que nós somos pecadores, que nós falhamos, que nós pecamos, até porque a Bíblia diz que não existe um só justo, nenhum sequer, e esse é um fato que Deus já sabe, essa é uma realidade que Deus já conhece. Somos pecadores, pecamos em Adão, herdamos a natureza terrana em Adão, continuamos a pecar por causa disso, e Deus ele é consciente desse fato. Então, quando nós confessamos, nós estamos pensando igual a Deus nesse sentido. Nós estamos homologando o seu pensamento, nós estamos homologando a sua verdade em relação às nossas vidas. E é isto que João ele recomenda para todos nós. Confessemos e confessemos o nosso pecado. Aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, há um detalhe que muitas vezes a gente se esquece ao longo da nossa caminhada cristã aqui nessa terra. Alguém já disse que nós pecamos por varejo e pedimos perdão por atacado, e de fato é uma verdade. Passamos um dia pecando por palavras, pecando por ações, pecando por pensamentos, e às vezes a gente chega no final do dia para o Senhor, diante de Deus, e fala: Senhor, me perdoa de todos os pecados. De todos quais? Precisamos ser mais específicos. De todos quais? Precisamos ser mais claros, para que assim a gente possa se humilhar coerentemente na presença de Deus e homologar com Ele essa realidade. Que realidade? Que nós somos pecadores. Então, a confissão, ela exige isso. Exige que nós sejamos específicos. Exige que nós sejamos claros, diretos naquilo que nós falhamos, naquilo que nós pecamos contra Deus. Desde uma palavra ríspida que muitas vezes a gente profere a um familiar nosso, desde um pensamento indecente que muitas vezes nós nutrimos em nossa mente, desde uma atitude errada que muitas vezes nós temos quanto em relação ao nosso próximo. Enfim, meus irmãos, enfim, minhas irmãs, precisamos ser mais detalhados neste aspecto em relação à nossa vida e confessar, porque é a condição, melhor dizendo, que Deus nos dá para nos fornecer, nos conceder o seu perdão. E é interessante, porque quando a gente cumpre essa condição, quer seja confiando no sangue de Cristo, quer seja, sobretudo, confessando os nossos pecados, nós temos a certeza que Deus vai dar o seu benefício, o benefício do seu perdão, o benefício da sua purificação. É o que ele fala aqui no versículo 9. Olhem só, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, veja, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Chamar a atenção para o significado dessas duas palavras, perdoar e purificar. A palavra perdão aqui significa quitação de uma dívida. É você estar em débito com alguém, neste caso, é nós estarmos em débito com Deus por causa das nossas falhas, por causa das nossas transgressões, e aí Deus, Ele quita, Ele paga a nossa conta com Ele, por causa da nossa confissão, a confissão do nosso pecado. E a palavra purificar, que Ele fala aqui, consiste numa lavagem que Deus faz em relação às nossas vidas, da mesma forma que acontecia no Antigo Testamento, com determinados cerimoniais de lavagem, de purificação que os judeus tinham lá na Antiga Aliança. E espiritualmente falando, é o que Deus faz a mim, e espiritualmente falando, é o que Deus faz a você, e espiritualmente falando, é o que Deus faz a todos nós quanto às nossas transgressões, quando nós confessamos as mesmas perante Deus.
Então veja aqui, meus irmãos, observe aqui, minhas irmãs, que nós temos essa certeza, que nós temos essa garantia, que nós temos essa segurança, em primeiro lugar, de ter o débito do nosso pecado quitado na nossa relação com Deus, e em segundo lugar, de passarmos por essa purificação espiritual, onde Deus remove toda a sujeira do nosso pecado em relação à nossa vida, a partir da nossa confissão. E o que chama aqui a atenção nesse texto é que nós podemos ter segurança disso, é que nós podemos ter convicção disso. Por quê? Porque é o próprio Deus que assegura essas benditas realidades em relação às nossas vidas. Tanto é que João fala que Deus, ele é fiel e justo. Então ele é fiel para cumprir a sua palavra, em dizer que nos perdoa quando nós confessamos, e de fato ele nos perdoa, e justo porque Deus já pagou o nosso pecado no sacrifício que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Portanto, agora não há mais débito, portanto, agora não há mais conta, não, muito pelo contrário, mas quando nós nos derramamos diante de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, Cristo, ele transfere toda a sua justiça para a nossa vida, e aí Deus não nos vê mais como pessoas pecadoras, mas como pessoas perdoadas, purificadas, remidas no sangue de Jesus. Louvado seja o Senhor por causa disso, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por causa disso, minhas irmãs. E aí, o que é que a gente tem como desafio para a nossa vida, diante desse fato, diante desses recursos que Deus disponibiliza para que a gente possa usufruir do seu perdão, quer seja confiar no poder de Cristo para perdoar os nossos pecados, quer seja confessar os nossos pecados perante Deus. Qual o desafio que recai sobre cada um de nós? O desafio, meus irmãos, o desafio, minhas irmãs, de fazermos uso contínuo da confissão de pecados em nossas vidas. É por isso que na oração modelo, inclusive que nós a estudamos quando nós considerávamos o Sermão do Monte, nós temos ali na parte da oração, ou em uma parte da oração, esse momento da confissão dos nossos pecados. Nós precisamos diariamente fazer isso. Nós precisamos diariamente nos colocar diante de Deus, refletir um pouco sobre nossa vida, refletir um pouco sobre as nossas atitudes, refletir um pouco sobre os nossos pensamentos, refletir um pouco em relação às nossas palavras e colocar tudo isso sob a avaliação da palavra de Deus. Será que nós falhamos? Será que nós erramos? E sermos sinceros, conforme nós falamos agora há pouco, dentro dessa oração. É colocarmos o nosso coração perante o Senhor, sem rodeios. É colocarmos o nosso coração perante o Senhor, como um filho coloca as suas angústias perante seu pai, para que assim Deus nos ouça, para que assim Deus nos escute e Ele possa liberar o seu perdão, para que assim nós possamos ter a restauração da nossa comunhão com Ele. Não há muito segredo, meus irmãos, não há muito segredo, minhas irmãs. Há sim uma responsabilidade, há sim uma obrigação, há sim um compromisso que Deus ele coloca sobre cada um de nós, e que nós devemos cumprir ao longo da nossa caminhada aqui neste mundo, para que assim Deus ele possa estar liberando o seu perdão, concedendo a sua graça, e assim possamos seguir firmemente na nossa caminhada para a glória do nosso Deus. Então, o que foi que nós vimos aqui nessa noite de hoje? Nós vimos o caminho que nós devemos percorrer. Para quê? Para que a gente possa manter a nossa comunhão com Deus, manter a nossa comunhão com o Senhor. Mas nós pecamos, mas nós erramos. E o que fazer para que isso possa ocorrer? Nós vimos 3 passos que nós devemos dar. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer a natureza santa de Deus. Precisamos fazer esse reconhecimento. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer a nossa pecaminosidade própria. Não é do nosso irmão, não é do próximo, mas a nossa própria pecaminosidade. E, em terceiro lugar, nós precisamos usufruir dos recursos que Deus nos dá para que Ele possa liberar o seu perdão. Precisamos confiar na eficácia do sangue de Jesus Cristo, precisamos confessar todos os nossos pecados a Deus. Façamos isso, minhas irmãs, façamos isso, meus irmãos, para que assim a nossa vida cristã ela possa seguir. Não importa aquilo que nós fizemos, aquilo que nós deixamos de fazer, o que Deus quer de nós é sinceridade, é verdade, é humildade, é humilhação, e fazermos aquilo que Ele nos exige, para que assim a gente possa conduzir a nossa vida conforme a sua vontade. Às vezes a gente se depara com determinadas situações
de pecados não resolvidos na nossa vida que travam completamente a nossa vida espiritual. A gente não progride, a gente não cresce, a gente não se desenvolve na graça como nós deveríamos nos desenvolver. E nesta noite de hoje, Deus está nos falando como nós devemos proceder, como nós devemos agir diante das situações, não para protelar, postergar o problema, não, muito pelo contrário, mas para que nós possamos resolvê-lo pela graça de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, não deixe para amanhã, faça hoje. Se porventura você precisa dessa confissão dos seus pecados, se porventura você precisa chegar perante Deus e humilhar perante o Senhor, de coisas que você faz, que não deveria estar fazendo, de coisas que você não faz, que deveria estar fazendo, de transgressões por pensamentos, de pecados por palavras, de iniquidades por ação, chegou o dia para que você reconheça Deus na sua santidade, chegou o dia para que você possa assumir a sua pecaminosidade, chegou o dia para que você possa crer no poder do sangue de Cristo, chegou o dia para que você possa confessar os seus pecados, e assim você dá um salto de qualidade na sua vida espiritual, e assim você dá um salto de qualidade na sua vida de comunhão com o Senhor, para que você possa experimentar a sua presença de maneira intensa, de maneira forte, e assim você possa ser habilitado por Deus a ser útil a viver para a glória do seu nome. Deus, Ele requer isso de nós, irmãos e irmãs, e Ele nos fala através da sua palavra, para que nós assumamos esse compromisso com Ele, esse compromisso com o Senhor. Se porventura há entre nós pessoas não salvas, se porventura há entre nós pessoas que não experimentaram ainda desse perdão, a palavra de Deus lhe fala, meu amigo, a palavra de Deus lhe fala, minha amiga, quanto a essa necessidade. Que necessidade? De também você reconhecer a santidade de Deus, a sua majestade, de você reconhecer os seus próprios pecados, a sua vida sendo caracterizada sempre por aquilo que transgride a lei de Deus, de você chegar a ter consciência desse fato, e a partir disso, confiar no sangue de Cristo, a partir disso, confessar as suas transgressões, para que hoje, meu amigo, para que hoje, minha amiga, você possa desfrutar da nova vida em Cristo Jesus, porque foi com esse objetivo que Ele se encarnou e veio entre nós, para que vivamos vida e vida em abundância. E a vida em abundância, ela é vivida quando nós estamos em comunhão com Deus, em comunhão com o Senhor. A vida em abundância, ela é vivida quando nós experimentamos a alegria de Deus. A vida em abundância, ela é experimentada quando nós desfrutamos de paz do Senhor no nosso coração. E são essas coisas que você precisa, são essas coisas que você carece, e você não vai encontrá-las, a não ser que você se volte para Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida. Clame por graça, clame por misericórdia, para que a palavra de Deus possa penetrar no seu coração, para que o Espírito Santo possa falar a sua vida, e hoje, meu amigo, minha amiga, você desfrutar da maior bênção que um ser humano pode desfrutar, a salvação bendita de Cristo Jesus. Faça isso, em nome de Cristo, para a glória do nosso Deus. Que Deus, meus irmãos, que Deus, meus amigos, nos abençoe, e que Ele assim aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.